Saudações, pessoas! Olha só, a gente vai fazer esse vídeo hoje aqui com mais uma dica importante aí para quem vai fazer o processo de seleção do PAV, do Enem e até mesmo o vestibular da URGS, tá? Então, hoje a gente está aqui com o professor doutor André Lopes, né, professor de História aqui do IFSU Campus Camaquã, e o André vai trabalhar conosco aqui uma discussão bem interessante, um tema bem interessante, que é as condições históricas de ascensão do nazismo na Alemanha. Aí, André, vamos lá, contigo. Salve, gurizada, beleza? Pô, hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, mas muito interessante, que é sobre o nazismo, cara. Eu acho que toda aula de história, toda aula de história que a gente dá, sempre tem alguém que pergunta lá da Segunda Guerra do Nazismo, como é que foi possível o surgimento do nazismo, cara? E essa aula de hoje, esse vídeo curtinho que a gente vai fazer aqui hoje, é para explicar as condições históricas de ascensão do nazismo. Fala para nós aí, por favor. As condições históricas de ascensão do nazismo, gente, para entender as condições históricas de ascensão do nazismo, como o nazismo foi possível numa sociedade extremamente culta, extremamente intelectualizada como é a Alemanha, a gente tem que analisar uma série de questões. Uma série de questões. Para isso, a gente vai utilizar uma questão, fazer uma análise de uma questão que caiu no vestibular da URGS de 2019. Edson, projeta aí para nós. Essa questão aí, gente, é uma questão de análise das alternativas e depois marcar a resposta correta ali. Ela vai partir da ideia de como o nazismo foi possível, como surgiu a Alemanha nazista. E para entender o surgimento da Alemanha nazista, a gente tem que entender uma série de fatores, tá? Vou passar aqui, vou fazer análise das alternativas, e aí a gente vai falando sobre cada uma delas para entender a ascensão e as condições históricas de ascensão do nazismo, tá? Então, considere as seguintes afirmações sobre as condições históricas para a ascensão do nazismo na Alemanha. Alternativa 1, o nacionalismo radical, ocasionado pelo clima de revanche após a derrota alemã na Primeira Guerra e pelas sanções a que foi submetido o país. Vamos pensar assim, dos motivos, né, dos fatores que possibilitou a ascensão do nazismo é o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, vocês todos sabem, né, que ela começou em 1914, vai até 1918, é uma batalha terrível, uma guerra terrível, 14 milhões de mortos, né? E durante essa Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um choque bem grande entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Entente formada pela França e pela Inglaterra, mais tarde os Estados Unidos, e a Tríplice Aliança formada por Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro e Império Turco Otomano. A derrota alemã nessa Primeira Guerra Mundial, né, vai ser uma derrota forte, né, extremamente humilhante para a Alemanha, né, a Tríplice Entente vai vencer essa guerra e a população alemã vai se sentir traída, vai se sentir humilhada, né, e vai aumentar um desejo de revanche muito grande para recuperar seus territórios, território rico em carvão e minérios da Alsácia-Lorena para a França, que ela perdeu, as condições de imposição do Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes é bem importante, gente, bem importante, porque esse tratado que vai ser assinado em 1919, ele vai criar as condições para a ascensão da Alemanha nazista, que é o que a gente chama de a semente da Segunda Guerra, porque ele vai considerar a Alemanha culpada da guerra, a Alemanha vai ter que pagar pesadas indenizações, vai perder territórios, vai perder suas colônias, vai reduzir o seu exército. Então, isso vai criar dentro da Alemanha um clima de revanche, de nacionalismo exacerbado, um desejo de vingança, né? um desejo de a desforra com a França e com a Inglaterra, e isso vai ser bem capturado, bem mobilizado pelo nazismo e pela direita alemã, que ao longo da década de 20 vai manter isso claro. Tá? Outro ponto importante, né, é uma profunda crise econômica de 1929. A crise de 1929 ela vai levar a uma redução das atividades industriais, uma redução do volume de emprego, vai desencadear, essa crise vai ser desencadeada nos Estados Unidos, e a partir daí ela vai se espalhar para toda a Europa e vai causar um desemprego muito grande e vai ser um turbilhão, um tornado que vai atravessar a Alemanha e vai possibilitar que a sociedade alemã, que é uma sociedade culta, uma sociedade letrada, uma sociedade bem politizada, vai tornar um giro para a direita, né, e vai possibilitar a ascensão
do nazismo mais tarde. Então, a questão 1 e 2 estão corretas. Outra coisa que vai possibilitar a ascensão do nazismo é o grande medo, né? O grande medo, a gente está na década de 20, vamos pensar na década de 20, 1917 a gente tem a Revolução Russa, e esse medo de um movimento comunista, né, se espalhe, e com a crise de 29 a gente tem um descontentamento muito grande na sociedade alemã, e isso vai favorecer os grupos de esquerda, principalmente a esquerda ligada ao socialismo, ligada às propostas comunistas, e isso vai ter um grande crescimento junto ao operariado, entendeu? Isso vai levar com que a direita alemã e a ultradireita alemã e os industriais alemães, empresários alemães, os Krupp, os Thyssen, a Volkswagen e o grande empresariado alemão se bandeiem lá para a direita, né, e vão apoiar alguns dos sustentáculos do nazismo, então e vão se avolumar com setores conservadores e vão apoiar o nazismo. Então, são uma série de fatores que possibilitam, né, que vão dar as condições históricas de ascensão do nazismo. O nacionalismo, a crise de 29 e a disseminação de um sentimento anticomunista muito grande que vai se aliar à extrema-direita, que vai possibilitar, e vai ver na ascensão do nazismo uma forma de conter o perigo vermelho, os movimentos comunistas e tal. Então, esses três fatores vão possibilitar a ascensão do nazismo, vão dar as condições históricas propícias para a ascensão do nazismo. Então, alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. A resposta correta aqui para nós é a letra E. Feito, gurizada? Show de bola, André. Valeu, então. Gente, então, primeira experiência, né? Agradecer ao André, parceiro da gente fazer de lives, a gente fez várias lives, então a ideia agora é a gente começar a produzir vídeos curtos, né? De 5 a 10 minutos específicos, assim, debatendo com questões e temas que são muito relevantes, tanto na geografia como na história. André, valeu, muito obrigado aí, galera. Então, daqui a uns dias a gente faz mais uma questão de história aí com a presença do André e de mais alguns convidados aí. Um forte abraço e até mais. Abração, feito!